Vamos compartilhar da palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá novamente em Apocalipse capítulo 2. E mantenha ela aberta, que nós teremos uma dinâmica um pouco diferente nessa manhã. Nós usaremos diversos textos da palavra de Deus, então eu peço que você mantenha ela aberta, que em determinado momento você me ajude quando eu pedir para você ler algum texto. Meus irmãos, até aqui nós temos caminhado buscando voltar ao nosso primeiro amor, usando situações bem individuais e pessoais. Amém? Até aqui a gente tem falado sobre a sua vida. Até aqui a gente tem falado de como o inimigo quer te derrubar e talvez já tenha derrubado. A gente tem falado de como o mundo está pronto para colocar os valores dele dentro do seu coração. E alguns ele já tem conseguido. E ontem nós chegamos à conclusão que, apesar de toda a influência externa, a decisão sempre vai ser sua. Só que hoje de manhã eu queria trazer um pouco de bálsamo aos irmãos também. Mas no contexto agora não mais individual e sim coletivo, falando agora da igreja. Meus irmãos, eu amo a igreja de Jesus Cristo. E eu amo a igreja local. Eu acredito que o plano de Deus para a transformação da sociedade passa pela igreja local. Se cada igreja local fizesse a diferença onde está, e agora eu nem estou falando só de igreja batista, estou falando de igreja de Jesus. Se cada um fizesse a diferença onde está, se cada um estivesse focado em ser luz ali naquele lugar, meus irmãos, haveria uma revolução na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Eu realmente acredito na igreja local. Convido você a acreditar também, a amar a igreja, amar a sua igreja. Nesse caso aqui nós estamos algumas pessoas de outras igrejas, mas a maioria da central. Ame sua igreja, ame o trabalho dela, ame a noiva de Cristo. Não fale mal da noiva de Cristo. Talvez você tenha algumas crises aí, eu também tenho, meu irmão, tamo junto. Mas coloca isso diante de Deus. Hoje a gente vai abrir um pouquinho mais a nossa visão, no sentido da divisa que nós temos. E como a ideia é tratar igreja, a gente vai falar um pouco das igrejas envolvidas, ou das mensagens das igrejas envolvidas nesse capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Portanto, volte seus olhos aí para o capítulo 2, mas hoje nós vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 7, que é justamente o texto direcionado à igreja de Éfeso, onde está a nossa divisa. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra
e precisamos, dependemos da iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós entendamos a Tua palavra. Ó Deus, me capacita, ó Deus, como servo do Senhor, alguém que tem o desafio de viver conforme a Sua palavra, como todos os nossos irmãos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, para trazer a Tua palavra e transforma-nos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, se você acompanhar aí as cartas direcionadas à igreja da Ásia, existem algumas interpretações diferentes, né? Alguns vão dizer que era uma carta muito específica para aquelas igrejas, outros vão dizer que representa as eras da igreja, e aí vai chegar até a mornidão. Enfim, eu prefiro mais a interpretação que quer dizer as duas coisas. As cartas eram específicas àquela igreja, e as cartas servem para nós hoje. Amém? Amém. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Não é exagero nenhum dizer que os problemas que existiam nas igrejas lá da Ásia são os problemas, ou alguns dos problemas que existem nas nossas igrejas. Mas também tem o outro lado, não existe só problema. É interessante nós pensarmos que senão a gente desanima de vez também. Olha que interessante, se você olhar todas as cartas do Apocalipse, direcionadas aí às igrejas da Ásia, você vai ver que elas têm um padrãozinho geral. Elas têm uma apresentação de Jesus, elas têm um elogio a algo que a igreja está acertando, elas têm a crítica pela falta, sim, e também tem uma promessa. Esse é um padrão geral, tá? Vai ter carta que você vai ver que não teve promessa, teve carta que você vai ver que não teve crítica, mas daí você pode depois, na sua casa, dar uma olhadinha com calma, Apocalipse 2 e 3, o que foi dito a cada igreja, quem tinha crítica, quem não tinha, quem tinha promessa. Aí você pode fazer isso aí depois, ou no acampamento, uma hora, se você quiser. E essas aplicações que são dadas às igrejas, é engraçado. Por que eu falo para os irmãos que eu acredito que existem nessas cartas aplicações específicas para as igrejas, e outras que não são tão específicas, que pode ser para a igreja de Jesus em qualquer tempo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, nesse primeiro quesito, apresentação. Quem está trazendo essa mensagem? Eu sei que o livro de Apocalipse, ele exige muito estudo, tem muita linguagem metafórica, tem muitas visões, então a gente precisa estudar ele com calma. Alguns crentes têm até medo de estudar o Apocalipse, é um negócio meio estranho, porque na verdade a mensagem principal do Apocalipse é a vitória do bem contra o mal, é a vitória do Cordeiro de Deus sobre todas as coisas. A mensagem do Apocalipse não nos dá medo, ela nos inspira, ao contrário. É a vitória de Jesus sobre todas as coisas. Não tenha medo, meu irmão, dá um trabalhinho, mas se dedique a estudar o Apocalipse, a mensagem é maravilhosa. Talvez você fique um pouco confuso, 7 igrejas, o que são esses símbolos todos? Só para a gente falar sobre Éfeso especificamente, se você olhar no capítulo 1, no versículo 20, vai estar escrito assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, especificamente da carta de Éfeso, você já sabe o que é o que aí. As outras você pode estudar. Mas eu quero falar da apresentação que é feita nessas cartas sobre Jesus. Não mais o Jesus crucificado, não mais o Jesus desfigurado, cuspido, espancado, não mais o Jesus sofredor, não mais o Jesus se entregando pelos nossos pecados, não mais o Jesus que recebia o castigo sobre ele para que nós tivéssemos paz. Não mais. Não mais. Agora nós estamos falando de Jesus em poder e glória, reinando sobre todas as coisas. O nome
acima de todo nome. Falando à sua igreja. Então nós vamos passear um pouco aí pelas cidades da Ásia e pelas cartas escritas, falando sobre quem é esse Jesus, Senhor da igreja, que tem a igreja na tua mão. O noivo, a tão esperada noiva que vai encontrá-lo. Querido, eu repito isso para você: não fale mal da noiva de Cristo. Não fale mal da noiva de Cristo. Ao contrário, defenda, reflita, ore. Não fale mal da igreja. Certa vez eu vi um pastor falar o seguinte: imagine você que a minha noiva estava em um supermercado fazendo compras ou algo assim, e ao sair de lá ela foi assaltada, e 2 ou 3 bandidos não só assaltaram, como espancaram, como judiaram, como fizeram mal, fizeram sofrer. E aí você vem me trazer essa notícia e fala assim: olha, eu vi tudo que estava acontecendo, mas eu fiquei escondido atrás do carro olhando tudo isso para poder vir te contar o que aconteceu. E esse pastor fala: cara, a minha ira contra você ia ser tão grande quanto a com os 3 malfeitores. Você viu o que estavam fazendo com a minha noiva e você não fez nada. Óbvio que isso não é uma doutrina, né? Foi uma ilustração que ele trouxe, mas isso me fez repensar a questão de o que falamos ou fazemos pela igreja ou contra ela. Não fale mal da noiva de Cristo, meu irmão. Mas vamos lá, eu falei que hoje é bálsamo, né? Já pra gente encher nosso coração de esperança. Vamos lá, meus irmãos. Estamos falando sobre Jesus, aquele que não tem opiniões sobre a igreja, não tem achismo, não tem veja bem. Ele é o Senhor da igreja e Ele traz o diagnóstico dele. Nós podemos ter nossas opiniões, e temos, mas Jesus não tem opinião. Jesus traz o diagnóstico dele e Ele dá a ordem para a igreja. Cabe a nós obedecê-lo. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os candelabros de ouro. Jesus tem a igreja na sua mão e Ele anda no meio da sua igreja. Amém. Sabe que a gente fala muito assim: a igreja sou eu, a igreja sou eu, a igreja sou eu. Não, irmão, a igreja não sou eu. A igreja não é um. A igreja somos nós. A igreja não é um. Você não vai achar em lugar nenhum no Novo Testamento que a igreja é um. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Mas a igreja não é um. A igreja somos nós. Irmãos, quando nós temos uma reunião como essa para coletivamente adorar a esse Deus, isso é muito importante. Quando nós temos uma reunião como essa, nada mais deve importar do que estarmos em comunhão com os nossos irmãos, buscando a esse Deus, sabendo que Jesus é o Senhor da igreja, o cabeça desse corpo, e Ele anda no meio da sua igreja. Amém. Nós não precisamos, nossos irmãos pentecostais às vezes têm essa prática, né? Olha o homem de branco entrando neste lugar. A gente não precisa disso, mas a gente sabe que Ele está aqui. Amém. Quando nós cantamos Santo Espírito, és bem-vindo, meus irmãos, isso é maravilhoso. Só a igreja tem isso. Verdade. Nenhum outro grupo, nenhuma outra organização, nenhum que queira buscar conhecimento, ninguém que queira achar o sentido das coisas, ou porquê das coisas, ou magia alguma, tem esse poder. Só a igreja
tem o Espírito Santo de Deus. Só a igreja tem Jesus andando no meio dela. Eu queria muito que seu coração se enchesse de amor e de alegria cada vez que você falasse da igreja de Jesus. Não de tristeza, não de maldade, não de egoísmo. Vai falar: Senhor, nós somos a sua igreja. O que o Senhor quer de nós? Que preço que tem que pagar, a gente paga. O preço que tinha que ser pago, o mais difícil, já foi. O preço que a gente não podia pagar, o Senhor já pagou. Agora pode mandar. Qual que é o preço? Irmãos, o nosso coração tem que se encher de amor quando nós falamos em igreja, de alegria, e de tudo aquilo que nós falamos ontem, que o Espírito Santo de Deus quer desenvolver nas nossas vidas. Capítulo 2, versículo 8, falando sobre aquele que tem enviado a carta ou as cartas às igrejas. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Aleluia! Glória. Aquele que escreveu a carta a Éfeso é o mesmo que escreveu a carta a Esmirna. Aquele que é primeiro e o último. Aquele que é a origem da sua vida, o destino da sua vida e o final da sua vida. Aquele que foi morto e voltou a viver. E justamente por causa da ressurreição de Jesus, que a nossa fé não é vã. O Novo Testamento vai nos ensinar. Nós olhamos para Jesus, que foi o primogênito, e nós sabemos o que vai acontecer conosco. Nós morreremos, mas voltaremos a viver. Aleluia! Sabe por quê, meu irmão? Porque você faz parte da igreja. Porque antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Por amor. Porque nós não merecemos absolutamente nada. Só tem uma coisa que a gente merece nessa vida: o inferno, por causa dos nossos pecados. E só o povo de Deus tem isso. E às vezes nós falamos de igreja e torcemos o nariz, e fazemos biquinho, e dá chilique porque alguma coisa na igreja não está do jeito que você quer. Meu irmão, se coloque diante do Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. A igreja do Senhor é algo tão bom, tão lindo, planejado pelo Senhor. Um único povo na face da terra que pode te adorar. O único povo na face da terra que vai morrer, mas vai ressuscitar. Graças àquele que é o primeiro e é o último, que é o alfa, que é o ômega. Aquele por quem foram criadas todas as coisas. Aquele que virá em poder e glória para nos buscar. Meus irmãos, a igreja de Jesus é a melhor coisa da face da terra. Que isso possa trazer ao seu coração a esperança que talvez um dia você teve e hoje não tem mais, do que é a igreja e de qual o seu papel na igreja de Jesus. Apocalipse 2, versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada aqui, meu irmão, significa o juízo de Deus. No nosso caso, povo de Deus, não é o juízo céu ou inferno. Quem não estiver no céu não passará pelo tribunal de Cristo. Pode ficar tranquilo. Veja bem, deixa eu explicar porque às vezes dá uma confundida. Aqueles que morrerem sem Jesus vão passar pelo julgamento de Deus. Para poder ser salvo ou não? Não. Só para mostrar para ele: olha, vamos imaginar o tribunal, né? Aqui estão as acusações, aqui estão as provas contra você, essa aqui é a sua justa condenação. Acabou.
Sem ideia. Aí você fala, nossa, mas eu vou passar por isso? Não, querido, se você está em Jesus, você não vai ser julgado. Não tem condenação para a sua vida. Não tem condenação para a sua vida. A dívida que estava contra você já foi paga. Mas você vai passar sim pelo tribunal de Cristo, aonde as suas obras serão avaliadas. Aonde, não me pergunta como, a Bíblia não deixa claro isso. Mas aonde eu realmente creio que você agora cristão, Jesus morreu pelos seus pecados, perdoou os seus pecados, mas você que ainda que cristão insistiu em viver em pecado, de alguma forma você vai ter que dar conta disso, querido. Não sei como. Não sei se vai diminuir o galardão de um, aumentar de outro, aí é com Deus, irmão. O que se fala do tribunal de Cristo é que as suas obras vão ser postas sobre o que eu chamo de fogo da verdade ali. E o que for ouro será mais purificado. E o que for feno e palha, queimará. E aí você pode até entrar no céu, mas se tudo que você fez for palha, a Bíblia fala isso, você vai entrar como que passado pelo fogo. Como se você tivesse passado pelo fogo, tamanho fogo que fez a palha que você entregou lá. Isso leva-nos a pensar sobre as nossas motivações para servir a Deus. Aquele que tem a espada é aquele que traz o juízo. E lá, meus irmãos, uma coisa que a gente não gosta de pensar é que lá não tem como desconversar, falar, não foi bem assim. Não, veja bem, a igreja que eu estava não era assim. Eu queria muito fazer a sua vontade, mas a visão do pastor era outra. Olha, eu queria muito buscar o Senhor, mas a minha igreja não entendia que aquele grupo de louvor não ia. Irmãos, lá não tem conversa, não tem desculpa. Estaremos diante daquele que discerne os pensamentos, as intenções. Aí você fala, pastor, quando você fala assim eu já fico meio... que minhas intenções às vezes são esquisitas. Eu sei, meu irmão, também. Então se coloca diante de Deus para que Ele mude o seu coração. Ore como salmista, Deus, cria em mim um coração puro. Porque Jesus falou que do nosso coração não sai nada de bom. Não sai nada de bom. Então busquemos ao Senhor, para que quando nós chegarmos diante de Jesus, nós não tenhamos ainda que dar contas de coisas que sabíamos que era errado e ainda assim fazíamos, porque diante dele haverá plena justiça. Clamemos por misericórdia. Apocalipse 2:18. Algum irmão pode ler, por favor? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Aleluia! Filho de Deus ou filho do homem, talvez dependendo da sua tradução. Meus irmãos, o Filho único, o Filho unigênito de Deus, tem governado e dirigido e falado com esse povo dele aqui na terra. Tem falado conosco e quer falar e quer se revelar ainda mais. Não existe, meus irmãos, nenhum motivo que nós possamos dar ou desculpa que possamos encontrar para não nos relacionarmos com o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque você sozinho, você já é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Aonde você estiver, na mais alta montanha, no mais profundo abismo, se eu tentar me esconder, o Senhor estará lá. Se eu subir ao céu, se eu for ao mais profundo mar, o Senhor estará lá. Aonde você estiver, o Espírito Santo de Deus está em você, meu irmão. E aonde você se reunir com mais um, a hora que você para orar com alguém, se tiver dois só, não precisa nem de três, se tiver dois reunidos em nome de Jesus, ali está a igreja do Senhor. Que a igreja somos nós. E quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes a gente fala, não, hoje eu não vou na igreja não, porque tem jogo. Não, hoje eu não vou porque está garoando.
Meus irmãos, é um privilégio muito grande. Se você nunca pensou sobre isso, saiba disso daqui para frente. O dia que você decide não estar em comunhão com os irmãos, é só você que perde, meu irmão. É só você que perde o pedacinho do céu que Deus colocou na terra, que é a igreja. Com todas as suas dificuldades, com todas as suas... cada igreja com a sua situação a ser enfrentada e ser vivida, com todo o mal causado pela carnalidade nossa, ainda assim, a igreja é o corpo de Jesus Cristo. A igreja é a família do Deus vivo. Apocalipse 3:1, carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Não vou entrar nesse mérito do vivo e morto agora, mas é aquele que tem as 7 estrelas na mão. 7 é um número que representa perfeição ou totalidade. Completou, chegou no máximo. Quando nós falamos daquele que tem os 7 Espíritos, é aquele que tem a plenitude, o Espírito Santo de Deus, tem o controle da sua igreja na mão, tem o controle daqueles que estão conduzindo a sua igreja na mão. Talvez você possa perguntar assim: nossa pastor, mas a gente vê tanto mal em nome de Jesus, tanta pregação errada, tanta gente se aproveitando, tanta situação esquisita. Meu querido, em nenhum momento Deus perdeu o controle das coisas. Quando você olhar no Antigo Testamento, você vai ver como que Deus lidava com o povo dele. Não era que o povo estava sempre acertando. O povo errava, Deus levantava um profeta, levantava outro, cuidava daqui, cuidava de lá, até que uma hora vinha o quê? O juízo de Deus sobre o povo. Eu entendo que na época que nós vivemos, chamada época da graça, não é que Deus não traz mais juízo. Eu creio num Deus que interfere na vida da igreja. Não creio num Deus distante. Eu creio num Deus que está no nosso dia a dia. Porém, algumas vezes Deus deixa esse acerto de contas lá para o dia do juízo. Talvez você vai viver e morrer vendo coisa errada na igreja, mas esse acerto vai ser feito pessoalmente com quem errou diante de Deus. Pode ficar tranquilo. O justo juiz vai cuidar da igreja dele. Amém. Eu falo isso, meus irmãos, como eu disse ontem, né? Eu já tive muita crise com a igreja pregando coisa que não é da palavra de Deus. Aí um dia eu falei: meu, esses caras vão dar conta a Deus. Eu vou continuar fazendo o que eu entendo que Deus está me direcionando, mas esses caras, no dia certo, vão dar conta a Deus. Meu irmão, não pesa seu coração sobre isso, não. Não pesa. Você até pode avaliar, conforme a palavra de Deus, se fulano de tal fala sobre a palavra de Deus ou não. Se ele não fala, então para de escutar, não ouve nunca mais ele. E segue a sua vida tentando escutar Deus. Não deixa também esse negócio ganhar seu coração aí, senão você vira um defensor aí da igreja de Jesus, sem nem se relacionar com Jesus. Você só fica caçando heresia, pastor tal não presta, igreja tal faz tudo errado, pastor não sei o que é um pilantra, pastor não sei o que é um safado, esse aqui só quer dinheiro, esse aqui traiu a esposa. Não esquece isso, meu irmão. Olha para Jesus, faz de tudo para não tirar o foco dele. Ame a Jesus acima de todas as coisas, ame a igreja de Jesus e saiba que Ele, no tempo certo, vai tratar quem tem que ser tratado. Amém. Tem mais 2 apresentações de Jesus. Apocalipse 3, capítulo 7. Versículo 7, capítulo 3. Carta à igreja da Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva:
Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Aleluia! Aleluia! Jesus Todo-Poderoso em poder e glória. É a esse Jesus que nós buscamos. É a esse Jesus que nós adoramos quando nos juntamos aqui. Ele que tem todo o poder na mão. Amém. Meu irmão, se Deus abrir uma porta para você, ninguém vai fechar essa porta. Se Deus também fechou uma porta para você, ninguém vai abrir essa porta. E talvez a gente rode em várias portas, e estão todas fechadas. E aquela que Jesus abriu e ninguém vai fechar, a gente não entra. E fica igual o povo andando em círculo lá, por causa de murmuração, por causa de pecado, por causa de não concordar, por causa de se levantar contra líder, e roda. E olha que loucura. Talvez como Deus falou para o povo: olha, você reclama tanto, você murmura tanto, você vai rodar, morrer e não entrar. Quantas vezes, meus irmãos, nossa vida espiritual fica parada, fica morna, porque a gente roda, tenta arrombar a porta que Jesus não abriu, tenta todas as formas possíveis e imagináveis de achar um caminho, e aí quando você não aguenta mais, você está exausto, sua vida espiritual está em frangalhos, você não consegue mais orar, ler a Bíblia, não vê a hora de ir embora do culto, aí você fala: tá bom, Jesus, vou entrar nessa porta que o Senhor abriu, porque no fundo, desde o começo eu sabia que era essa porta. Eu já sabia. Eu me rendo. Vou entrar. E nisso aí, meus irmãos, talvez tenha passado um mês. Talvez tenha passado 10 anos. Talvez tenha passado 40 anos. Rodando. E não entrando na porta que Jesus abriu. E tentando meter o pé na porta que Jesus fechou. Não vai conseguir, meu irmão. Se rende logo. Por uma questão de obediência ao nosso Deus e até por uma questão de inteligência e prudência. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele não fala conosco só quando a gente peca, para a gente se arrepender. Ele começa a avisar bem antes. Para a gente ilustrar com essa questão da porta, é assim: você fala: Senhor, estou sincero diante do Senhor, eu não sei o que fazer. Ele falou: a porta é aquela. Não, Senhor, mas aquela não, porque quem errou foi ela. Ela que tem que pedir perdão. Não, querido, a porta é aquela. Não, Senhor, mas eu não vou me submeter à liderança. Imagina. Querido, a porta é aquela. Não, Senhor, eu não vou. Eu faço esse trabalho aí que o irmão está fazendo muito melhor. Mas enquanto não me pedir para mim fazer, eu não faço. Sei lá, parece que a gente acha que o Senhor da igreja são os homens, né? E não o Senhor Jesus. Meu irmão, voltando, já é bálsamo, rapaz. Busque a Deus, meu irmão, para encontrar a porta que Ele abriu para a sua vida. Isso pode ser várias coisas. Por exemplo, pode ser um dom espiritual que Ele derramou sobre a sua vida. Pode ser um talento que você tem que poderia abençoar a igreja e não está abençoando porque você enterrou esse talento, porque você se frustrou num plano, num projeto que você tinha, e aí você não está mais desenvolvendo isso. Talvez Deus deu sonhos para você, para o reino dele, para a igreja dele, para você fazer, e por algum motivo você colocou isso na gaveta e não mexeu mais. Meu irmão, não tenha dúvida, você vai rodar, vai dar com a cara na porta várias vezes, porque a única porta que vai abrir é aquela que Jesus abriu e ninguém vai fechar, nem você. Se Deus te chamou, meu querido, você pode correr o quanto for, não vai abrir outra porta. Para de correr do seu chamado, para de correr daquilo que Deus colocou para a sua vida. Você vai rodar talvez 40 anos e não vai achar outra porta.
Em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 3, versículo... Peraí, meu irmão, até me perdi aqui. O 7 a gente leu, né? Então é o 14. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Meus irmãos, diante de Jesus, sabe o que nós temos que fazer? A gente pode achar várias palavras para isso, mas eu quero destacar uma aqui: adorar, se render e adorar por tudo aquilo que Ele é. Eu realmente acredito que uma profunda experiência de adoração na nossa vida muda tudo. Sabendo quem Jesus é, sabendo quem nós somos, e nós nos colocamos prostrados diante dEle, seja nas canções na igreja, mas muito além disso, no dia a dia da nossa vida, nosso coração estar prostrado diante dEle muda tudo. Quando a gente está prostrado, a gente não é rebelde. Quando a gente está prostrado, a gente não discute. Quando a gente sabe quem é Senhor, a gente só obedece. E Deus é tão bom, que além do fato de obedecê-lo já é uma bênção, porque só o povo de Deus tem o privilégio de ouvir a Deus. Isso já era para a gente adorar e não falar mais nada. Além disso, pelo fato de obedecê-lo, Deus ainda nos abençoa profundamente nessa vida. Caminho da bênção, sabe qual é, meu irmão? Sabe qual é o segredo? Obediência. Não é sacrifício, não é holocausto, não é servir a Deus 50 anos na igreja. Não adianta você fazer isso sem obedecer. Não resolve nada. Obediência. O caminho da bênção está na obediência ao nosso Deus. Amém? Amém. Desde o Antigo Testamento que ele fala: olha, está diante de você a bênção e a maldição. Vê para que lado você vai. E amanhã de manhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essa escolha que a gente tem que fazer na nossa vida. Pois bem, esse que nós falamos até agora é aquele que é o Senhor da igreja. É aquele que está aqui agora, passeando no nosso meio. Amém. E olhando para o seu coração aí, sabendo que está aí. Talvez sondando o seu coração numa profundidade que nem você queira mais ir. E que a nossa oração seja como a do salmista: sonda mesmo, Senhor. Sonda. E se o Senhor encontrar algum caminho mal aí, tira. Me coloca nos seus caminhos eternos. Aleluia. Glória. Mas como eu disse, meus irmãos, nem tudo são espinhos. Voltando para o capítulo 2 de Efésios, nós encontramos os elogios à igreja de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, temos a igreja de Éfeso, e aquele que governa a igreja está elogiando a igreja de Éfeso. Versículo 2: conheço suas obras, seu trabalho árduo e perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que diz ser apóstolos e não são, descobriu que eram impostores. Uma igreja teologicamente aqui saudável, identificava o erro, falava: ó, você não, você está falando de Deus aí, mas você não tem nada com Deus. Isso é um elogio, isso é importante. A gente não pode só pensar no que eles estão errados. Sabe, talvez você ache que a igreja só erra. Não, querido. Saiba que você está muito longe do que Jesus falou. A igreja não só erra, até porque ela é comandada por Jesus. A parte que tem erro é a parte da nossa carnalidade. A parte que tem acerto é o Espírito Santo de Deus agindo sobre nós. Mas continua os elogios, no versículo 3: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, você não tem desfalecido. Aleluia! Glória a Deus. Apesar de levantes contra a igreja, contra a família que nós defendemos e uma série de coisas, a igreja de Jesus
tem permanecido. Continua os elogios, versículo 6. Há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Nicolaítas era um grupo religioso cristão que acreditava que Jesus dava tanta liberdade para nossas vidas, que nós podíamos, por exemplo, viver na idolatria ou viver na imoralidade, porque Jesus resolvia toda essa parada. Até hoje em dia você encontra pessoas que creem como os nicolaítas. Eles falam assim: olha, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, então Ele já perdoou todos, querido. Pode fazer o que você quiser que está perdoado. Esquece o que Paulo fala, queridos. Então, porque agora existe a graça de Deus, a gente vai pecar mais para que a graça seja maior na nossa vida? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, fique atento às heresias. Temos as críticas pelas faltas, aí já é uma coisa um pouco mais individual para cada igreja, a gente não vai ver a falta de todo mundo. Aqui a gente focou em ver a questão de estar longe do primeiro amor, e é isso que nós temos trabalhado. Porém, meus irmãos, além de tudo isso, a última parte das cartas refere-se às promessas de Jesus para aquele que vencer. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Eu ainda tenho uma outra parte para fazer, então eu não quero me aprofundar tanto, mas eu não quero que você saia daqui achando que, poxa vida, né? Ser da igreja é tão difícil, o pastor falou tanta coisa, mexeu tanta coisa. Versículo 2:7. O vencedor comerá da árvore da vida. Amém. Aleluia! Glória. Aquela que ficou proibida lá no Éden, depois que Adão pecou, falou assim: olha, vamos fechar isso aqui, não é mais para ninguém ter acesso. O homem não vai mais viver para sempre. Ter acesso à árvore da vida significa que nós viveremos eternamente na presença do nosso Deus. E isso tem que fazer toda a diferença na nossa vida. Porque aí você vê que tem algumas coisas que você escolhe que não valem nada. E aí quando ela se apresentar diante de vocês, fala: não, querido, eu tenho uma vida eterna toda para viver com Deus. Eu não vou me manchar com isso aqui não. Obrigado, passar bem. Não quero. Eu tenho uma vida toda na eternidade para estar com Deus. Aí o diabo fala assim: então, tá vendo? Você não vai estar a eternidade toda com Deus? Curte um pouquinho aqui. Não. Tô esperto, diabo. Você quer fazer eu perder aquilo. Não, obrigado. Estou firme com Deus. Versículo 2:11. Vamos ler a palavra de Deus, porque ela sempre edifica. Aquele que tem ouvidos, ouça. Agora já a igreja de Esmirna, né? O que o Espírito diz à igreja: o vencedor de modo algum sofrerá segunda morte. Aleluia! Temos a vida eterna garantida, meus irmãos. Ao vencedor, aquele que permanecer fiel, aquele que buscar ao Senhor independente de qualquer circunstância da vida, aquele que permanece fiel mesmo diante de qualquer proposta no mundo, do diabo, da carne. Meu irmão, aqui a palavra coloca que ao que vencer será dado tudo isso. Em Romanos ela vai dizer que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, isso é algo que o Senhor quer nos dar muito, não é pouco. Isso só é possível porque Deus enviou o Filho dele para morrer por nós. Deus não pagou pouco para não ser para Ele. Às vezes nós que não valorizamos esse sacrifício, nós que não valorizamos ao que esse sacrifício nos dá acesso. Às vezes a gente se perde muito com as coisas desse mundo. Sabe aquela palavra assim: olha, se você me adorar, eu vou te dar tudo que você quer? Os irmãos, lembra quem falou isso? O diabo, não foi Deus não, meu irmão.
Não foi Deus não que falou assim: olha, me adora que eu vou te dar tudo que você quer. Essa estratégia é do diabo. É do diabo. Jesus vem do outro lado. Falou: vocês vão ter aflições mesmo, mas eu estou com vocês. Sejam fiel até a morte se precisar, mas eu estou com vocês. E olha, ao que vencer será dado de comer da árvore da vida. Ao que vencer não vai passar pela segunda morte. Meus irmãos, a gente tem que pensar nisso todo dia. Todo dia. Porque todo dia nos é oferecido, ou às vezes vem de dentro de nós, o desejo de não fazer nada disso. A gente tem que lembrar: não, tem promessa do Senhor para a minha vida. Eu não estou entendendo, eu não sei porquê, mas tem promessa do Senhor para a minha vida. Não quero, não me envolvo, não quero fazer parte disso. Não vem me falar da vida do irmão, porque eu não quero ouvir. Não quero ouvir. Você quer falar com ele? Jesus fala para você falar direto com ele. Não me envolve, não me faz pecar, não me tenta, nem termina. Mas crente é esperto, né? Não, eu estou trazendo aqui só para a gente orar. Só para a gente orar pela vida do irmão. Apocalipse 2:17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Meus irmãos, os segredos de Deus estão reservados para nós. Você fala: pastor, mas o que é esse maná escondido? Eu não sei, que está escondido. Não sei. É a mesma coisa que você perguntar o de baixo: mas que nome que vai estar na pedra? Eu não sei, irmão. Só você vai saber. Mas os segredos de Deus estão reservados para nós, igreja de Jesus. E a gente está preocupado em descobrir e saber todas as coisas. Meu irmão, não pira com isso não. Tem coisa que Deus guardou só para Ele. Então sabe o que você faz? Fala: Senhor, eu não estou entendendo nada. Não sei. Não consigo descobrir. Mas eu creio que isso está guardado com o Senhor. Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso na minha vida. Sinceramente, eu busco ao Senhor, eu busco acertar, eu busco fazer a sua vontade, mas eu não estou entendendo o porquê dessa situação. Mas eu creio que se eu estou passando, tudo coopera para o meu bem, porque eu amo o Senhor. Não é isso que a palavra de Deus diz? E é nisso que a gente tem que se apegar, meus irmãos. Está passando por um problema, você não está entendendo nada na vida? Chora diante de Deus, abre seu coração, não tem problema. Deus está lá para isso, para nos ouvir nas nossas angústias, dificuldades, frustrações. Mas a diferença entre você se colocar diante de Deus e lamentar diante de Deus, você pode lamentar, mas a linha que separa o lamentar diante de Deus do murmurar é você saber que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Amém. Se você se coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu estou numa situação difícil, no fundo eu acho que não está adiantando nada orar. O Senhor não concede o que eu peço, o Senhor não me mostra essa porta aberta, o Senhor não resolve a situação, já faz anos que eu estou orando, eu acho que nem adianta mais orar. Isso é murmurar, meu irmão. Isso é ficar lembrando do Egito. Falar: Senhor, quando eu não te buscava tanto, parece que as coisas estavam melhor. Quando eu não fazia as coisas na igreja, parece que estava tudo mais certo que agora. Isso é murmurar, irmão. Lamentar e falar: Senhor, eu continuo não entendendo nada, mas eu sei que o Senhor está absolutamente no controle de tudo. E por mais que eu não entenda, aquilo que é secreto a nós está nas mãos do Senhor e reservado para nós, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 3:5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aleluia!
Meus irmãos, quem somos nós para ser reconhecidos por Jesus diante de Deus e dos anjos? Quem somos nós? Quão medrosos nós somos, covardes, falhos. E Jesus fala que vai nos apresentar diante de Deus e dos anjos com roupas novas, sem pecado, sem mancha, sem essas falhas que tanto nós cometemos. Quem somos nós, irmãos? São essas coisas que nós precisamos lembrar cada vez que nós nos colocamos diante de Deus para adorar. Verdade. Quando o grupo de louvor aqui se reúne, que é o momento no culto onde nós adoramos juntos, é isso que tem que estar na sua mente, meu irmão. É isso. É falar: Senhor, eu te adoro por tudo que o Senhor é, mas também por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará. Hoje eu não consigo, mas um dia eu vou estar vestido de branco diante do Senhor. E nada mais vai importar, e nada mais vai me separar do Senhor. E não, meus irmãos, a gente está no meio do louvor olhando para o relógio. O único momento, talvez, mas provavelmente, o único momento na semana que a gente tem para adorar junto, a gente não vê a hora de acabar. Nossa, de novo, nossa, mas vai cantar o refrão de novo. E Deus está falando com o irmão ali que ele nem lembra mais onde ele está. Eles falam: nossa, mas de novo. Nossa, agora vai ser a banda. Então depois ainda vai cantar com a banda de novo. Putz. A gente entra na presença de Deus em comunhão e não vê a hora de sair. Misericórdia, meus irmãos. Vamos continuar aqui. Tem mais promessa para a gente aqui. Eu parei no 3,18, né? Não? 3,5. Nossa, meu irmão, já me perdi mais que... Estou passeando muito pela Ásia aqui. Foi o 3,17, foi o 3,5. Ao vencedor será vestido de branco, né? Seu nome estará livre da vida. Então é o 3,21 agora. Esse é o último. 3,12. Obrigado, meu irmão. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o monte da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Meus irmãos, é promessa demais. E eu te pergunto, essas promessas todas são para todo mundo? Sim. Ao só que vencer. Só ao que vencer. Sabe quem é o único povo na terra que tem o potencial para vencer? Nós. A igreja de Jesus Cristo. Nós. Amém. E você tem o privilégio de estar no meio desse povo, mas parece que não quer estar. Parece que o que o mundo oferece é muito mais atrativo. Parece que o que dá prazer para a sua carne, e não é só gandaia, não, às vezes é o orgulho, é tanto orgulho, eu me orgulho de ser isso que eu sou. Você tem promessa muito além do que você pode imaginar, meu irmão. Sabe tudo que você imagina sobre o céu, que a Bíblia fala algumas coisas, ruas de ouro, e o trono de Deus e tal. A palavra vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós, meus irmãos. E a gente se prende em quase nada desse mundo. E a gente se prende em migalha que o diabo tem oferecido. E a gente se prende a prazeres humanos. E as promessas de Deus, não só para essa vida, mas para toda a eternidade, estão diante de nós. E parece que são invisíveis. Como eu disse ontem, parece que a gente não anseia mais por isso. E só nós podemos ter isso.
3:21. É isso mesmo? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Meus irmãos, quem somos nós para sentar no trono de Jesus? Quem somos nós? Talvez tenha alguns que nessa vida acham que estão no trono de Jesus, né? Que mandam, que fazem, que acontecem. Sendo que nessa vida a nossa posição no trono é só prostrado. É só com a cara no chão diante do trono de Jesus. Meus irmãos, a gente está falando aqui de 2 capítulos da Bíblia. E olha o tanto de promessas de Deus que tem para nós. Para você largar de vez o que esse mundo te oferece. Para você se colocar de cara no chão diante do trono de Jesus. Para um dia você estar lá sentado com Ele. Meus irmãos, o mundo inteiro busca um sentido e um significado para a vida. E se enfiam nas maiores loucuras, nas outras religiões e filosofias. E nós que temos o sentido verdadeiro e último de todas as coisas, estamos nos perdendo nas migalhas dessa vida. Teve um que eu pulei aqui, que acho que é o 2:28. Perdoe-me. Ao vencedor aqui ele fala, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Meus irmãos, é para a gente ler texto assim, vendo as promessas de Deus, e se sentir a poeira do mundo. É para a gente lembrar que todas as vezes que a gente decidiu obedecer a nossa carne, o mundo ou o diabo, essas promessas permaneciam lá. Cada vez que você não escolheu a Deus, Deus tinha isso preparado para você. E é para você crer nisso. Amém, meus irmãos? Amém. Agora eu queria fazer algo só para nós terminarmos. E eu preciso da ajuda dos irmãos. Que é o seguinte, eu falei aqui sobre o elogio às igrejas, né? Talvez você já seja da Central há muito tempo, talvez tudo mais e tudo isso. Mas eu, por exemplo, não conheço a Central. Minha esposa não conhece a Central, já somos pelo menos 2. Eu queria que você viesse aqui falar bem da sua igreja. Não é para você falar mal, não é para falar que você não gosta. Isso aí você coloca diante de Deus depois. Agora a proposta é outra. Eu queria que você viesse aqui elogiar a sua igreja. Poucos irmãos. Não sei por quê. Pelo amor, por como você foi recebido, como essa igreja te acudiu, te acolheu, eu não sei. Você que sabe, eu não sei. Mas eu queria muito saber.